Muito bem, seja muito bem-vindo ao Diálogos Talk, o seu podcast das manhãs de domingo, aqui direto da Rádio Princesa dos Anassés, 105.9 FM. Estamos indo ao ar sempre nesse horário, começando às 10 horas, estamos ao vivo também pelo YouTube da Rádio Princesa dos Anassés e também pelo YouTube Carlúcio Filho. É sempre um prazer estarmos iniciando essa conversa boa de todos os domingos. O ano de 2026 surge no horizonte, estamos vivendo o alvorecer de um novo ano. Pela graça de Deus, e nós sempre no alvorecer de um novo ano, nós fazemos promessas de novo recomeço, crescimento e de transformação. Quando nós pensamos no futuro, é quase inevitável imaginar um cenário, nós imaginarmos um cenário em que não haverá instabilidade. Por isso, nós sempre estamos receosos, planejando e imaginando um futuro, sempre com mais conquistas, com mais sentido de vida. E os caminhos nem sempre são fáceis, nem sempre é uma linha reta. Todos fazem planos, todos fazem projetos, metas, prazos. Nem sempre nós alcançamos. E muitas vezes as pessoas fazem projetos grandiosos e no início do ano já ficam pelo meio do caminho. É esse e outros assuntos que nós iremos conversar nessa manhã, e eu trouxe um convidado muito especial para conversar comigo sobre esse e outros assuntos nesta manhã, aqui no estúdio da Rádio Princesa dos Anassés, meu amigo, conhecido de muitos tempos, também apresentador, muito ativo nas redes sociais, meu amigo Luiz Flor. Vamos aqui já ouvir a sua saudação inicial, um abraço, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar participando do Diálogos Talk nesta manhã de domingo. Olá, minha gente, muito bom dia. Um prazer estar aqui nessa rádio da qual já fui parte como apresentador, e voltar aqui é sempre um clima bem familiar. Eu quero, nessa minha saudação inicial, parabenizar aqui o meu amigo Carlúcio pelo seu empenho na comunicação. Eu tenho assistido o programa, Carlúcio, e tenho ouvido os debates aí, são sempre muito estimulantes, porque traz a versão das pessoas, e um parabéns em particular é que você está sabendo conduzir bastante as entrevistas, deixando que os entrevistados falem. Isso aqui não é uma indireta não, viu? É realmente os parabéns, e deixa o programa bem mais atrativo. Parabéns para você e para você que está nos escutando e vai nos escutar aqui. Muito obrigado por sua presença. Vai distribuindo aí o link para a galera. A gente quer conversar com vocês tudinho. Muito obrigado para você que já está aí ouvindo e vendo o Diálogos Talk. E nós estamos sempre aqui, com essa conversa boa, com essa conversa mansa, trazendo sempre um assunto que está em pauta na sociedade, para que a gente possa refletir. E nada mais em pauta na sociedade, Luiz Flor, nesse início do ano, do que os planos e projetos para 2026. Nós sempre fazemos planos. Vou reformar a casa, vou emagrecer, vou à academia, vou casar e assim por diante. Mas uma coisa que a gente percebe, Flor, é que a maioria dos projetos que a gente faz, a gente vai fracassando e vai deixando pelo caminho. Isso é bem característica da nossa vida como ser humano, da nossa trajetória, de nem sempre conquistar vitórias nos nossos projetos. Mas eu queria saber a tua visão sobre esse assunto.
É verdade. Todo começo de ano ou todo reinício de alguma data importante, a gente faz sempre esses planos. Não é só no fim do ano, não, é no nosso aniversário, é quando a gente passa por uma, digamos assim, por um trauma na vida, a proximidade da morte, um acidente, a gente sempre quer reformular alguma coisa e isso é uma espécie de reconhecimento de que a gente não tem sido bom na vida, né? Isso é natural do ser humano, o ser humano vai ser sempre assim. Agora, eu vejo essa situação aí, eu queria até dar uma dica para o pessoal que nos escuta, já que esse tema foi proposto, que é o seguinte, gente. A gente precisa ir numa crescente. A gente precisa estabelecer metas e cumprir uma meta após a outra. Se você encavalar, por assim dizer, né, várias metas, você não vai dar conta de nenhuma. Então seria interessante que você fosse se habituando à disciplina de criar uma meta e chegar ao fim daquela meta. Metas pequenas, em curto prazo, são melhores para você se habituar do que metas grandes a longo prazo. Por exemplo, eu quero dizer aqui para você, eu gosto muito de atividade física, gosto muito. Eu acho, da minha formação física, se eu parar de fazer atividade física, eu adoeço mental e fisicamente. Então já é uma estrutura minha. E então, sendo assim, gente, eu determinei esse ano que eu caminharia durante todos os dias de 2026. Todos os dias, cronometrando e postando nas minhas redes sociais para que isso se torne uma motivação para os demais. Bom, então, todo dia de manhã eu uno o útil ao agradável, porque eu tenho que passear com o meu cachorro, um cachorro que é aquela raça assim, muito boa, que é raça não identificada, e ele tem umas manias ruins. Então, para doutrinar um pouquinho um cachorro, eu tenho que sair e andar com ele para depois prender. Então, já é uma motivação para a minha caminhada. Eu saio com ele e aí o meu projeto é caminhar todos os dias de 2026. Então, se naquele dia eu só disponho de tempo para 1 quilômetro, é 1 quilômetro. Se eu disponho de tempo e de disposição física para 4 quilômetros, será 4 quilômetros. E assim você não vai se sobrecarregando. Então, minha fala para você é que não deixe de fazer planos, não deixe de estabelecer metas, mas vá aos poucos. Vá aos poucos que você consegue. E sempre que você consegue atingir uma meta, você cria uma espécie de vício em você que lhe leva a estabelecer outras metas. E aí você vai se tornando uma pessoa mais disciplinada e você vai tendo, Zé. Eu não sei se você certamente já sentiu isso e sente isso porque você se entrega a algumas metas, de que quando você cumpre uma meta, você se sente autovalorizado, você se sente mais importante. E essa motivação pessoal é o que nos forma como indivíduos mais maduros. Então, não desista das suas metas, caiu numa, fez 10, reduz para uma, mas tenha metas, porque uma vida sem objetivo, gente, é uma vida que não tem muita graça não, viu? Geralmente as pessoas fazem metas muito, mas muito grandes, né? Assim, e quase inatingíveis. Por exemplo, a pessoa sempre coloca na cabeça assim, não, eu vou emagrecer 20 quilos. Uhum. Eu acho que a pessoa devia botar na cabeça assim, eu vou emagrecer 1 quilo, 2 Exatamente. quilos. Essa situação a gente vive dentro de casa, né? Por exemplo, essa semana eu estava dizendo para minha esposa, eu disse, quais são as suas metas para esse ano? Conversa mesmo ali de miolo de pote de marido e mulher. Ela disse, eu vou emagrecer 10 quilos. Eu disse, até quando? Eu vou emagrecer 10 quilos. Eu disse, isso é ótimo, mas você tem que estabelecer uma meta. Por exemplo, eu vou estabelecer que eu quero emagrecer 10 quilos, perdendo 1 quilo por mês. É sensato, né? É sensato, você vai estar naquela motivação. Aí o que acontece, José, é que a pessoa quer atingir o seu objetivo de uma maneira muito rápida, ela vai cair em 2 problemas. Problemas número 1 é que ela, no meio do percurso, vai se desmotivar. Problema número 2 é que ela vai começar a lançar mão de artifícios perigosos. Por exemplo, as pessoas para emagrecer hoje, eu acho que esse nome que eu vou falar aqui, ele não é a marca, ele é a substância. Tem lançado mão de monjarro, tem lançado mão de dietas mirabolantes, tem lançado mão aí de cirurgias agressivas. Manjaro, né? Exato. E aí, com isso, elas acabam atraindo um problema para si. Ou seja, ela não cumpriu uma meta saudável e se prejudicou.
Então, é aquilo que eu acabei de dizer para você, estabeleça metas pequenas e metas importantes. Veja, cada dia mais nós estamos tendo mais longevidade. Eu sou um cara de 55, vou fazer 56, mas há algum tempo atrás, ter essa idade era um velho caquético deitado numa rede, né? Então, aproveitar essa longevidade, por exemplo, para fazer uma faculdade. Por quê? Se você viver 4 anos a mais, sem fazer uma faculdade, você vai viver os 4 anos a mais. Mas se você fizer uma faculdade, você vai viver os 4 anos e você vai ter terminado algo que vai servir para você em dado momento da vida. E para uma pessoa inteligente, como diz o Evangelho, é bom que você tenha várias ferramentas no seu baú, para na hora que precisar utilizar. Jesus disse assim, que um escriba bem versado no reino de Deus é semelhante ao pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então você tem que ter várias ferramentas para você adquirir, para você viver bem. Então estabelecer metas sensatas, pouco a pouco, não metas extravagantes. Eu vou correr 10 quilômetros. Eu fui fazer isso, entrei numa estafa que eu fui parar no hospital. Aí eu aprendi, ou eu tomo vergonha ou eu morro. É tipo quando, esse dia eu tava conversando com um amigo meu, aí ele tava falando que pretendia começar a ler a Bíblia, né? Aí eu tava pensando assim com ele, já que essa cultura, a cultura de leitura mesmo, a gente perdeu um pouco, né, Flor? A gente, né, hoje a gente se informa muito pelos olhos, pelo que a gente vê. Seja TikTok, seja Kawaii, seja YouTube, os porquê e as motivações a gente deixa pra lá, mas essa é a realidade e nós estamos imersos nessa realidade. Então, já que a gente perdeu muito essa cultura de leitura, bom para quem não tem é começar com pequenos trechos, né? Pequenos trechos de capítulo, devagarzinho, sem se colocar muita culpa, e ir estimulando aos poucos o cérebro até que ele esteja adaptado a uma leitura bíblica talvez um pouco mais extensa, né? Já que você falou aí de internet, eu vou citar aqui uma personalidade bem conhecida da internet. Se alguém não conhece esse nome que eu vou citar, é porque eu só abre aí as redes sociais no WhatsApp, que nem é rede social, é aplicativo de mensagem. Mas quem não conhece o Felca, né? O Felca é aquele fenômeno das redes sociais que com bobagem se tornou um grande comunicador. Mas ao passar do tempo ele se tornou uma pessoa muito relevante, não só pelo último vídeo dele, mas muitas coisas que eu fico vendo através do Felca são alguns conselhos bons, e ele estava dando um conselho seguinte, ele disse, eu leio todo dia, 1 página, 2 páginas, 3 páginas, meia página, mas eu leio todo dia. Eu estou cambaleando de sono, ele disse, mas eu mantenho, eu leio 1 parágrafo, mas eu leio 1 parágrafo, porque ele disse, com isso, eu quero desenvolver o meu hábito da leitura e o cérebro aprende com a repetição. Ao contrário, aí, sem polemizar aqui, as escolas baniram o método da repetição para o aprendizado é feito por repetição. Por exemplo, você aprende a tocar violão repetindo, você aprende tabuada repetindo, você aprende a ser um bom contabilista quando você repete a sua tarefa. Você é um bom jogador quando repete a sua atividade. Então, a repetição é boa para o cérebro para aprender. E aí, eu estou associando isso aí que o José disse a respeito de que nós nos informamos muito pelas mídias, né? E deixamos o hábito da leitura, é que a gente precisa voltar à leitura, porque tudo que aparece nas redes sociais é muito superficial. Fala de maneira muito superficial e a tendência hoje é vídeos de no máximo 3 minutos. Por exemplo, o Kawaii limita a distribuição e o Instagram também limita a distribuição dos vídeos a 3 minutos. Se passar disso, ele já deixa o aviso. Seu vídeo não será entregue para todos se passar dos 3 minutos. Então, é uma cultura da rapidez e da pouca informação sem a profundidade. Quando você estabelece o hábito de ler a Bíblia, é como você disse, leia 1 página, leia 1 capítulo. Por exemplo, se você pegar o Evangelho de Mateus, que são, me ajuda aí, 28 capítulos, né? Se você ler 1 capítulo por dia, em menos de 1 mês você terá lido o Evangelho de Mateus. Marcos, por exemplo, se você estabelecer a leitura de 1 capítulo por dia,
você vai ter lido em 15 dias, menos de um mês, o Evangelho de Mateus. O problema é que nós vivemos uma cultura de ou tudo ou nada. E quando a gente está no ou tudo ou nada, normalmente a gente opta pelo nada. Porque quer tudo, às vezes lê 10 páginas de uma vez, lê 20 páginas de uma vez e negligencia todos os outros dias. O cérebro não aprende por demanda, aprende por graduação, repetição. E esse seu amigo aí que está querendo ler a Bíblia, começa aí de pouquinho. E se o pouquinho para mim é ler 5 capítulos, 10 capítulos por dia. Mas seu pouquinho pode ser um capítulo, meu amigo, fique no um capítulo gradativamente. Flor, tu tem iniciado aí uma ideia, um projeto, e eu recebo muito no WhatsApp, e assisto também, que é de uma oração diária, né? E vale a pena a gente pensar sobre essa questão da oração. Eu percebo que tu tem orado muito pelas autoridades, pelo governo, pela nossa nação. E o apóstolo Paulo, na nossa visão bíblica, né, citando aí o apóstolo Paulo, ele cita que Timóteo tinha que incentivar os obreiros da igreja dele a estender as mãos, fazer intercessões por todas as autoridades, para que eles viessem a se converter. Na mesma linha de raciocínio, o apóstolo Paulo disse que isso era para que o povo de Deus tivesse um bom descanso, né? Tivesse paz. Tivesse né? paz. Então, eu percebo que essa questão da oração, ela tem tomado um caminho, assim, não para esse caminho, mas a gente usa muito a oração para pedir, para colocar Deus contra a parede e assim por diante. Fala um pouco sobre esse teu projeto aí. Vamos lá. Hoje de manhã, José, é um desafio pessoal, não necessariamente um desafio de começo de ano, é um desafio pessoal de orar mais. Porque, vamos tratar aqui uma coisa, no meio pentecostal, neopentecostal, a oração, ela é o carro-chefe, por assim dizer. Infelizmente, nós temos tido uma leva de pastores que desincentivaram com o seu comportamento a prática da oração. Nós temos pastores hoje políticos envolvidos em movimentos de rua e não banham as suas ações com a oração. Eles mesmos, por exemplo, esses pastores, eles não frequentam os cultos de oração da sua igreja. Eles sempre têm uma agenda que não lhe permite estar no culto de oração. Isso é um desserviço, porque a igreja lê, se o líder não ora, eu vou orar. Então você vê caracteristicamente, você que é uma pessoa de rede social como eu, que sempre que se apresenta o ciclo de oração, se apresenta aquelas irmãzinhas do coque, né? Já no finzinho de vida, mais perseverante. Não se põe ali o pastor na frente do culto de oração, ou ele estando presente. Então, infelizmente, no meio pentecostal, tem se desincentivado a oração e se jogado a muitos ativismos. São shows, são cultos da vitória, são aqueles grandes e megas eventos, e aquilo que a Bíblia diz que move de fato qualquer outra coisa tem sido negligenciado. Pelo lado das igrejas chamadas históricas ou conservadoras, nós temos uma prática, e que eu estou corrigindo em mim, porque eu me situo ainda mais na tendência do conservadorismo evangélico, e que nós temos a prática mais do estudo e da leitura e da oração, não. Então você tem entre os pastores e líderes conservadores, fundamentalistas e históricos que eu quero me referir são igrejas como a presbiteriana, luterana, wesleyana, reformadas, né, que são de bons pessoas muito eloquentes na explicação de textos bíblicos, se realmente tem uma ferramenta muito boa da erudição. E não são poucos. Mas você vê uma certa negligência em relação à oração.
e se dá muita ênfase ao estudo, o que não é errado. Entretanto, o que a gente vê, José, é o seguinte: a Bíblia sempre nos chama para o equilíbrio. Salomão nos diz que não sejas demasiadamente ímpio, nem demasiadamente santo, porque te destruirias antes do tempo. Então, quando um segmento opta por alavancar o estudo, a pregação e negligenciar a oração, e quando o outro negligencia o estudo, a pregação e alavanca a oração, ambos estão errados nessa situação, porque não é o conceito bíblico. Pedro disse: nós nos devotaremos à pregação da palavra de Deus e não ao serviço das mesas. Mas eles não abandonaram o serviço das mesas. Eles colocaram pessoas que tinham por característica qual? Bom testemunho, cheias do Espírito Santo, e uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que, entre outras coisas, ora, né? Tem uma vida regular de oração. Eu não chamo nem uma vida constante, mas uma vida regular de oração. Então, esses dois segmentos têm abraçado polos extremos, e nós temos uma igreja que não ora, e nós temos uma igreja que se posiciona em cima do estudo, apenas acima do estudo. Eu nunca vi uma conclamação de um conservador, de um histórico, para um período de oração, para orar. Até mesmo nessa crise política que nós estamos vivendo, José, eu não tenho visto grandes nomes do conservadorismo chamando a nação ou os crentes para orarem a respeito, quando a Bíblia manda que nós oremos para que nós tenhamos paz. Paulo diz: olha, ore para os líderes, ore os homens que estão investidos de autoridade, e para quê? Para que nós tenhamos paz. Então, a falta da oração está fazendo problemas persistirem por falta de orar para que aquelas coisas sejam detidas. Então, hoje eu já gravei o meu momento de oração, enfatizando isso, é que as pessoas têm negligenciado a oração, os pastores têm negligenciado a oração, e os problemas se avolumam. E Paulo, a palavra de Deus nos disse que esses problemas serão resolvidos, não é que eles vão deixar de existir, é que nós faremos frente orando. Então esse projeto, permita só para concluir essa fase do pensamento, esse projeto meu, ele vem de uma conscientização, creio, de Deus, para me levantar com uma voz de oração, nem que não seja para o público inteiro, mas seja para mim em pessoal, de orar a fim de que Deus haja para resolver os problemas dessa nação, que são demais. Tão demais. Ei, Flor, tu, assim, citando o meio mais tradicional, e muitos não entendem o que significa tradicional no sentido gospel, né? No sentido protestante. Tradicional são as igrejas batistas, né? Presbiteriana e assim por diante. Uma coisa que a gente percebe, Flor, é que muitas vezes até entre muitas orações dos cristãos tradicionais, hoje são minorias, né? No público evangélico brasileiro. Eles não oram mais nem por milagres, né? Não oram e não pregam. Esse é o problema. Olha, veja, Zé, você levantou aí, é bom assim essa sua ancoragem aí, porque desperta a mente do entrevistado. Note, você falou aí exatamente um problema sério, porque eu vejo assim, eu me converti aos 14 anos numa igreja Assembleia de Deus, e eu ganhei um fervor muito grande com aqueles irmãos, e comecei um trabalho de evangelismo na minha escola, motivado por um amigo que se converteu à mesma época que eu, e em resultado dessa nossa movimentação na escola, muitas pessoas receberam a Cristo, e nós pregávamos sempre que o professor não ia, a gente ocupava. Então, daquele lado eu ganhei um fervor muito, muito grande. E logo em seguida a isso, por uma questão de estudar a palavra de Deus e ver algumas incongruências na teologia pentecostal, e sem nenhum demérito, eu migrei para as chamadas igrejas conservadoras, batistas, nessa linha, presbiteriana, wesleyana e luterana e coisas assim, que é o que a gente chama de histórica ou conservadora ou reformadas. E quando a gente vai, eu estava observando, você sabe que na igreja tem problemas de todo tipo. Por exemplo, uma mãe que está enfrentando um problema com o filho ou com a filha adolescente. Você tem uma irmã que o marido é irresponsável, não pagou a luz, vão cortar a luz, ela tem que se virar.
Você tem pessoas ali que estão com um problema com um filho ou um parente no hospital. Ela mesma está sofrendo por um problema de depressão. O pastor chega domingo para pregar sobre a suficiência de Cristo. Você não acha isso estranho? Descola um pouco da realidade, né? Esse dia eu ouvi uma mensagem muito interessante. Você não pode descolar sua mensagem da realidade Do seu daquele povo. que recebe. E outra coisa, José, é uma falta de inteligência e um engessamento no sentido de que eu vejo nos evangelhos, eu sou apaixonado pelo Antigo Testamento. Eu acho de um estilo literário muito atraente. Mas por questão de entender que eu não posso ficar dominado por um lado da Bíblia e outro não, eu passei a ler também o Novo Testamento e comecei a me apaixonar pela retórica de Jesus. Jesus ensinava verdades profundas dentro dos problemas diários das pessoas. Por exemplo, esses dias eu fiz uma mensagem no meu texto, no meu canal do YouTube. Aliás, pessoal, aí ó, é um merchandise meu. Segue aí, Bolacha Pedagógica lá no YouTube, né? Bolacha Pedagógica no YouTube. E eu gravei uma mensagem, José, sobre a multiplicação dos pães. Eu estava caminhando e eu me perguntei, por que Jesus deu pão e peixe para as pessoas? Que valor nutritivo tem pão e peixe? Então eu perguntei ao pai de hoje, quem é o pai de hoje das perguntas e respostas? ChatGPT. Eu disse, papai, me diga qual é o valor nutritivo de pão e peixe? Aí eu perguntei em seguida, por que Jesus multiplicou pão e peixe para a multidão? E o ChatGPT respondeu de maneira muito sábia. Aliás, o nosso amigo Hércules puxou aí um assunto sobre isso, a IA, né? E o ChatGPT foi muito coerente de seguinte, se ele é uma pessoa, um beijo para ele, mas ele não é não. Então, olha só, ele disse, sobre o milagre não posso me posicionar. Alguns creem em milagres e outros não. Posso lhe responder sobre o valor nutritivo dos alimentos. Então, ele me disse, o pão, principalmente o pão chamado pão histórico, é de um valor proteico muito grande e de uma absorção de energia muito rápida. E o peixe é um alimento que, principalmente à época de Jesus, era muito mais limpo porque não havia tanta contaminação na água. E a variedade era muito grande. Então eu me perguntei, olhei para o texto e Jesus disse assim, olhou para os seus discípulos e falou assim, essa multidão está comigo há 3 dias. Se eu dispensar eles agora, eles vão morrer no caminho, desfalecer, morrer no caminho. Ou seja, Jesus tem um coração tão bom, que ele deu para aquelas pessoas um alimento de rápida absorção para que aquelas pessoas tivessem uma energia para sair dali e ir para suas casas e comerem o que eles já comem. Não é? O Senhor ensinou isso. Então, nessa mensagem de Jesus, eu pude entender, o Senhor, o Criador, sabe das minhas necessidades. Então isso me leva para qual doutrina bíblica, José? A doutrina da providência. A doutrina da providência, mas mais do que a doutrina da providência, no sentido de ajustar os eventos históricos para que eles aconteçam, mas a providência dentro da minha necessidade pessoal. Então Jesus ensinou teologia usando o dia a dia das pessoas, a providência pormenorizada, manifestada através da atenção e do amor de Jesus por uma multidão. Não é? E logo na sequência desse texto, eu me perguntei o seguinte, bom, além do cuidado de Jesus, ele teve amor pessoal pelas pessoas, porque ele disse, Jesus é observador, ele prestou atenção. A multidão estava com ele, ele disse os dias, quanto? 3 dias. Se eu dispensar, eles morrem. Sabia que estava longe de uma aldeia. E foi o que os discípulos disseram. Agora, na contrapartida de Jesus estavam os discípulos. Foi o que os discípulos responderam. Senhor, de onde é que a gente vai tirar tanto pão para alimentar essa gente? Nem que a gente vá à cidade comprar. Não vai ter. O que é isso? Qual é essa doutrina que nós vimos aqui nesse texto? Da dureza e depravação humana. O homem é farinha pouca, meu pirão primeiro. No mínimo, os discípulos deveriam ter pensado assim, Senhor, nós não podemos. O que é que o Senhor pode? Como é que o Senhor resolveria? Então eu aprendo a doutrina da depravação humana, que frente ao cuidado de Deus,
Deus sempre socorre o homem. Eu estava outro dia, me permita aqui me alongar um pouco, eu estava numa igreja servindo como estagiário de pastor nessa igreja. E eu sempre orava. Dizia, irmãos, essa semana eu tive um problema muito sério, eu tinha que pagar o seminário, estava sem dinheiro, e aí o dinheiro atrasou, e eu fui orar, e Deus usou uma pessoa, um americano, e pagou minha conta. Aí uma senhora disse assim, aí eu disse logo em seguida, vamos orar, irmão, talvez você esteja com sua energia atrasada, talvez você esteja com um problema em casa. Aí uma irmã Maria, eu não me lembro o nome dela, muito gentil, ela disse assim, irmão, eu não sabia que na igreja a gente podia orar para Deus pagar nossa luz, não, porque eu estou com 3 papéis para serem pagos. Na época era a Coelce. A Coelce vai chegar e cortar, irmão. A gente pode orar por essas coisas, porque aqui na igreja a gente só ora para o evangelismo, para não sei o quê, para não sei o quê, não sei o quê. Mas aí eu fico sofrendo comigo mesmo, tenho que pedir dinheiro emprestado, não sei o quê. Eu não sabia que podia orar. Olha, nós encontramos umas igrejas que não creem mais no milagre particular, nem no milagre grande, porque eles entendem, assim, Mateus 6:8, o Senhor sabe do que nós precisamos antes de lhe pedir. O que é que ele entende com isso? Eu não preciso orar, porque Deus já sabe. Não. Esse texto está me dizendo que eu posso orar porque Deus sabe. E a minha oração interage com a vontade de Deus. Então nós temos aí um grupo de igrejas que não creem em milagres, vivem lutando contra o liberalismo teológico que nega os milagres, mas eles fazem parte de um movimento de liberalismo teológico no sentido que negam os milagres presentes, negam porque não oram a respeito. Você já viu um apelo, por exemplo, na sua igreja, irmão, quem está endividado, não importa o motivo, agora você está endividado, vem aqui para a gente orar por você. Para que o Espírito Santo mostre àquela pessoa por que ela está endividada, ou em casos justos de endividamento, e há casos justos de endividamento, o Espírito Santo produza um movimento ali para resolver aquele problema. Nós não oramos, o pastor sofre, mas ele chega para pregar no domingo sobre a inerrância da Escritura. Meu filho, mostra a inerrância da Escritura dentro de como Jesus fez. Paulo disse assim, eu tô me alongando, mas muito obrigado pela sua compreensão. Veja, Paulo disse o seguinte, muitas pessoas morrendo na cidade de Tessalônica, depois da grande conversão que houve lá. E os irmãos estavam tristes. Irmão, nós estamos nos convertendo e nós estamos morrendo por causa da perseguição. E Paulo então traz que palavra para eles? Qual foi a palavra? Aqueles que morreram, não fiquem tristes, porque eles ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, vamos depois. Aí Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. A Escritura, o apóstolo Paulo diz em Romanos, tudo o que está escrito é para a nossa consolação. Eu acho, Flor, que aqui, pelo menos, nossa realidade no Brasil, esse extremo de muitas vezes não orar por essas coisas foi uma reação assim, meio que violenta, brusca, à teologia da prosperidade que tomou conta das igrejas. Começou pela Igreja Universal, anteriormente por outras igrejas, e hoje a teologia da prosperidade ela tomou conta de todas as igrejas. Praticamente muitas mensagens elas trazem no seu conteúdo essa ideia da prosperidade. Então, em reação a isso, nesse movimento brusco, violento, eles praticamente negaram essa realidade da sociedade brasileira, né? Que é a pobreza, o endividamento, as necessidades básicas, né? A vida social como ela é. Né? Pode ser, mas veja, se eu gosto de música, especialmente as músicas mais antigas, que tem uma qualidade, mas o Roberto Carlos diz assim, um erro não conserta o outro, isso é o que eu penso. Então, se as igrejas neopentecostais, isso é uma prática das igrejas neopentecostais, não da igreja pentecostal antiga, né, de ter abraçado a teologia da prosperidade em figuras como Valnice Milhomes, como R.R. Soares, como Kenneth Hagin, que morreu, mas deixou o filho tão mal quanto ele,
e que está aí cambaleando também, daqui um dia morre, se Deus quiser. Se vai para o céu, vai para o céu. E aí, esse pessoal fez uma frente muito grande e popularizou a teologia da prosperidade. Em contrapartida, ao invés das igrejas que têm uma compreensão melhor de como Deus age, fazer frente a isso, ensinando o correto, eles abdicaram do ensino correto da Escritura. Retiraram a pregação sobre os milagres. Tem igrejas que têm vergonha de falar de dinheiro, cara. Tem igrejas que têm vergonha de falar de dinheiro. A Bíblia traz um ensino claro da Escritura que o crente tem que ser liberal, tem que investir, porque seu investimento é uma espécie de poupança divina. E a Bíblia vai dando isso. A quem muito semeou, colheu muito, Paulo diz. Quem semeia pouco, colhe pouco. Na proporção, qual é a proporção que Paulo diz? Da disposição do coração. Muito bem. Aí essas igrejas ditas históricas que se vangloriam da boa doutrina e que têm realmente uma boa doutrina, têm boas ferramentas de investigação, corrompem o ensino certo para poder não se assemelhar àqueles. Mas, meu amigo, aqueles estão fazendo o errado. Isso não me manda fazer o errado. Me manda me colocar no lugar certo, de orar pelos necessitados, de fazer de fazer caridade. A palavra que os crentes detestam é caridade. Sendo que a questão esse é até um outro assunto que eu vou trazer um convidado para falar sobre isso, que é a ação social. A ação social, ela sempre na sociedade, ela iniciou pela igreja, a caridade, né? A ação social, ela é algo intrínseco do ser humano. O ser humano, por mais mal que ele seja, ele sempre socorre a alguém. Ele sempre faz bem a alguém. O mal, a pessoa má, ela socorre os seus. Né? Verdade. A pessoa má, ela pode assinar, pode matar fulano, mas minha família não. É intrínseco, é o código divino no coração do homem que foi corrompido. Os cristãos, eles abandonaram a prática da ação social que é recomendada pela Bíblia. Jesus multiplicou pão para quem? Para os necessitados. Jesus só deixou de suprir a necessidade das pessoas quando eles estavam esbanjando da pessoa de Jesus e dos milagres de Jesus. Ele disse: vocês vêm atrás de mim por causa do pão, porque vocês viram os milagres, vocês não vêm pela boa doutrina. Aí Jesus trancou o seu milagre naquela hora. Agora, a história da ação social, você vê na lei, por exemplo, se o parente empobrecesse, o parente que tinha mais poder deveria redimir aquela pessoa. E não tê-lo como escravo, mas teria um período de tempo que aquela pessoa trabalharia e depois sairia no jubileu com uma vida nova. Era para socorrer. O canto das plantações não podiam ser colhidas. Era um quadrado que era colhido em círculo e aquelas bordas do terreno era deixado para os pobres. A história de Ruth é a história da bondade de um homem poderoso que deixou ela colher, respingar, né? Acho que chama assim, a comida, e que era a provisão de Deus para ela e sua sogra. E vê que ele não estava fazendo uma ação demais, aquilo já estava prescrito na lei, era uma ordenança para o cara que era agricultor. E outra coisa, e estava fazendo uma coisa demais no sentido de ser temente a Deus e obedecer ao mandamento de Deus. Quando você chega no Novo Testamento, a turma de Paulo e a turma de Pedro fizeram um acordo. Irmãos, nós divergimos de algumas coisas. Pedro dizia: eu acho que os costumes judeus devem ser seguidos, costumes, não doutrinas. E Paulo dizia: não, eu acho que não. Então vamos fazer um acordo. Você vai para os judeus, Pedro e sua turma, e eu vou, Paulo, para os gentios com a minha turma. E Pedro disse, e João e Tiago, que eram as colunas: só vamos nos lembrar de algo em comum: não desprezar os pobres. A caridade deve ser puxada pelos crentes, mas os crentes até se vangloriam. Por exemplo, outro dia eu vi o pastor aqui da cidade dizendo assim: na frente da nossa igreja não tem nenhum pedinte de esmola. Eu disse: isso é uma tristeza. Isso é uma tristeza para mim dizer isso, que não tem porque já sabe que crente é mão de vaca e que não ajuda quem estiver ali na frente. Ah, mas o católico, a pessoa está agindo de maneira errada. Ok, ele está agindo de maneira errada. Quer dizer que a igreja se tornou elitista? A igreja se tornou... Veja só, vamos lá, vamos para a Bíblia. Aonde Pedro chegou para um homem e curou esse homem. Olha,
E daí ele foi preso e a perseguição começou. Aonde esse homem estava na hora em que Pedro saiu para orar, na hora, sei lá, terceira do dia. Ele foi orar. E quando era ele e João que ia, e viram aquele homem, e o homem disse assim, me dê alguma esmola. Aonde que esse homem estava? Na porta do templo. Na porta do templo. Na porta do... E o pastor se vangloria que não tem nenhuma esmola na frente da igreja. Aí estava na porta do templo e Pedro diz o seguinte, de fato, Pedro não tinha o que aquele homem precisava. Naquele momento eu acho que Pedro estava mais duro do que eu já tive na minha vida. Porque hoje eu ainda tenho um Pix aqui com 10 reais. Mas Pedro e João estavam lisos, eles não saíam com dinheiro, eles não saíam com nada. Eles não eram os fariseus, estavam sempre com algum poder aquisitivo. Né? E que tinha popularidade para dizer, dá um negócio aí para esse homem. De fato, Pedro disse, olha, nós não temos prata e ouro, nós não temos nada agora, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus, se levante e ande. O homem foi colocado na porta do templo para receber a bondade dos adoradores de Deus. Então, quando eu vejo um adorador de Deus que negligencia a caridade, não, eu não vou ajudar a Santa Casa, porque é a Santa Casa. Eu não vou ajudar o pessoal que está ilhado lá no Rio Grande do Sul, porque já tem muita ajudando. Faça sua parte, meu filho, mande R$1, R$2 que seja, mas se envolva com a caridade. A igreja cristã está ficando uma igreja centrada em si. Paulo diz aos Gálatas o seguinte, irmãos, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. E a gente negligencia até os domésticos da fé. Esses dias eu estava olhando assim, um pastor aniversariou. Uma irmã da igreja Bem de Vida deu para o pastor uma igreja, deu uma geladeira duplex frost free, que não precisa nem abrir para tirar a água sai pela porta. É igual a pedra lá que seguia o povo judeu. Né? A água sai, aquela geladeira ali é incrível, né? Que Deus criou, né? A água saindo fresquinha de uma pedra e filtrada. Porque você sabe que o material rochoso, ele filtra as impurezas, né? Então já saiu água filtrada, fresquinha, porque a rocha tende a esfriar o líquido, não é? E aí a mulher deu um notebook para o pastor que já ganhava já na casa dos 20 mil, uma geladeira frost free, dessa que sai água pela porta, um notebook e ainda disponibilizou para o pastor uma viagem. No mesmo momento foi levantada uma campanha para a cesta básica, a pessoa não participou. Ah, porque cesta básica é fazer acostumar a pessoa com uma vida fácil. Cara, que coisa é essa? Paulo, ele regulamentou a bondade, ele não excluiu a bondade, ele disse para Timóteo, se eu bem me recordo, irmão, não abençoe com provisão da igreja as viúvas novas, e as viúvas novas que são levianas, porque as viúvas novas que têm um bom testemunho, que querem aprender, que lavam os pés dos santos, que estão aprendendo com uma outra viúva mais velha, que tem mantido o pudor, essas ajudam, mas as que são levianas, que já saem para namorar, essa não. Manda ela se virar do jeito dela. E outra coisa, Paulo diz, se a viúva ou o velho tem família, primeiro a família ajude. E depois a igreja. Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte, a pessoa pega e faz uma campanha para você fazer a campanha de uma cesta básica numa igreja, é um inferno. Porque assim, aí o irmão chega com um bocado de cuscuz. Uma vez eu disse, olha, vamos fazer uma cesta básica, minha gente, mas bota aí sabonete, a pessoa vai ficar fedida. Bota aí shampoo, bota um perfumezinho. Não, irmão, tem que dar o básico. E ficar fedendo é o normal de uma pessoa. Aí fizeram e foram contra isso e botaram uma cesta básica lá de um negocinho que, rapaz, era um caso incrível. É essa a ideia que nós temos de caridade, é dar o que só, mas para o que não precisa, aí chega gente dando um monte de coisa. Eu pastoreei uma igreja há muito tempo atrás, num bairro pobre chamado Colônia, nas Goiabeiras. E tinha um diácono na minha igreja. Eu era pastor, não era de tempo integral e me desempreguei. Rapaz, esse pastor chegava na minha casa, esse irmão chegava na minha casa com leite ninho, com carne, com sabonete, com shampoo, com perfume. E ele era um semi-analfabeto, diácono da minha igreja, e que dizia assim, não é porque o senhor é o pastor, não. É porque isso é caridade, é ajudar as pessoas na necessidade. Então, a caridade tem sido uma coisa abandonada e a caridade institucional tem crescido.
Você coloca uma creche, um pastor, personalidade grande, coloca uma creche ou uma instituição. Aí ele, por causa da pessoa dele, recebe doações. Aí ele mantém um número de pessoas, então ele está fazendo a caridade. Mas essas mesmas igrejas não conseguem acolher as pessoas, não tem preocupação com a caridade, mas com a caridade institucional. Até porque hoje é costume se fazer fundação, instituições, porque nós sabemos que há uma redução De imposto, na né? questão do imposto de renda. Então, nós começamos essa linha de pensamento aqui, que nós acabamos de encerrar, nós começamos falando sobre a oração, a intercessão por nosso país. Quando nós oramos assim, eu acredito, e eu defendo, que Deus ainda trabalha através das nossas orações. Sim. Hoje em dia. Deus não deixou de operar. Foi esse o meio, esse o método que ele resolveu guiar a sua criação, o seu povo, as instituições, através da intercessão. Qual é a primeira coisa que Daniel faz quando sobe ao trono um rei de uma terceira monarquia? Passar da Síria, passou a Babilônia, agora vinham os Medos e Persas, ele vai orar. Ele vai abrir a Bíblia e vai orar ao Senhor para que a profecia já dada a Jeremias se cumprisse. E é assim que Deus vai fazer na sua época. Exato. Ora, aí fica um questionamento. Boa ancoragem que você fez, porque veja, é assim, se estava previsto pelo profeta Jeremias que o cativeiro acabaria em 70 anos, para que orar? Não seria o lógico, humanamente falando, pensar? Exatamente. Só que Deus age mesmo no que ele já provisionou através da oração. Então Deus poderia, por exemplo, mudar a data do cativeiro. Ele poderia. Deus é soberano, foi ele que estabeleceu os 70 anos, mas ele poderia passar para mais. Quando Daniel orou, ele, através da interação que Deus estabeleceu, foi Deus que estabeleceu a interação conosco através da oração. Deus quer ser conquistado através da oração, e aí quando a gente fala conquistado, aí a negada aí do conservadorismo vai dizer, mas Deus não é conquistado, porque Deus não muda a sua cabeça. Bom, aí Deus estabeleceu isso. Então Daniel foi orar, pedir perdão pelo pecado da nação e que ele se incluía nesse pecado como nação, não individualmente. Não é? Ele não pecou para estar lá na Babilônia, ele foi vítima do pecado de outro, de seus pais até. Mas ele se inclui na oração. Mas ele se inclui na oração, pediu a Deus que guiasse todo o processo e o processo foi vitorioso com muitos benefícios para o povo de Israel, ao ponto de ter provisão de madeira, de dinheiro, de salário para os sacerdotes, de transporte, de proteção do exército. Por quê? Porque alguém orou. Deus estabeleceu e tudo está no domínio de Deus, mas por que Deus quis agir assim? Eu não sei, mas Deus escolheu agir através de mim e do meio que ele determinou, que é a oração. Eu acho, Flor, que outro assunto que a gente deve conversar, aproveitar que a gente está nesse bate-papo, é sobre as mensagens, o foco das igrejas no Brasil, de um modo geral, né? A gente acompanhou muitos cultos de virada no YouTube. Eu, pelo menos, assisti o Vira Brasil de BH. Inclusive, um dos convidados foi o Hernandes Dias Lopes. E a gente percebe como que a mensagem nos púlpitos do Brasil ela tá um pouco voltada mais para o homem do que para Deus, né? E há uma determinação, há um tome e posse, há um foco muito em show, em luzes, em palco, né? Em demonstração de força, de poder, mas há pouca estrutura bíblica nos nossos púlpitos. Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, né? Minha opinião sobre isso, ela vem de uma análise, que eu posso dizer, racional, porque, veja, eu acho, José, que a igreja é um organismo que ela está sempre fora de moda. É a minha opinião da igreja. Por exemplo, as redes sociais, eu entendo, é o areópago atual.
Paulo, quando chegava nas grandes... Paulo tinha um método de implantação de igreja que ele é muito seguido pelo presbiterianismo, e aqui eu quero fazer uma crítica. Qual era o método de Paulo? Ele não ia para os pequenos centros, ele ia para os grandes centros. Por quê? Porque muitas pessoas saíam dos pequenos centros para resolver os seus negócios nos grandes centros. Né? Éfeso, por exemplo, é um grande centro. Então, os pequenos povoados iam para lá. Então, Paulo pegava o homem culto como uma pessoa simples. E ele procurava sempre os pontos centrais. Então, ele não se furtou ao convite que fizeram para ele falar no Areópago. Outro centro de ajuntamento para as pessoas ouvirem eram as sinagogas. Era certo que tinha audiência na sinagoga. E Paulo, antes de evangelizar os gentios, ia para uma sinagoga. As redes sociais hoje são as sinagogas e os areópagos. Como o rádio foi e continua, como a televisão foi, porque inundou de programa evangélico na televisão, inundou de programa evangélico no rádio, e agora nós temos os grandes eventos, agora, como a virada aí que você falou, de difusão através do YouTube, que é a televisão atual. Onde é que eu quero ir? Quando eu digo que a igreja está sempre fora de moda, é que ela só vai usar algo que foi bom depois que aquilo já foi massacrado, explorado, utilizado da pior maneira pelos ímpios. Tipo a televisão, né? Como a televisão. O que os nossos irmãos assembleanos e muitas pessoas ensinavam a respeito da televisão é do Satanás. Eu fui da época da igreja que assistir televisão era questão de disciplina. Exato. Né? Então, assim, aí eles ensinavam que a televisão era do demônio. Depois eles foram lá e fizeram um acordo com o demônio. Não, agora não é mais sua não, agora é de Deus. Aí passaram a fazer programa evangélico, né, na televisão. Né? Foi lá, fizeram agora é de Satanás, é Satanás. E Satanás disse, rapaz, eu tô acionista agora de tudo quanto é de televisão. Os crentes estão dizendo que é meu. E crente não mente. Pouco, né? O crente não mente. Aí então ele acreditou, Satanás acreditou. Depois eles devem ter voltado lá e disse assim, rapaz, não faz a coisa, a gente tava brincando. Não. Aí começaram a comprar espaço na televisão. Quando já a televisão já não era um veículo tão forte de difusão. Aí tem pastor endividado com televisão até hoje. E ocasionou um mal muito grave, porque isso é uma pauta que a gente pode explorar depois. O evangelismo bíblico é o evangelismo pessoal. Da igreja sair, bater nas portas, fazer culto nos locais, evangelizar fora das portas da igreja. O que com o grande evento dos eventos televisivos com Jim Swaggart e essa moçada todinha Billy Graham. Foi que aconteceu? Nós terceirizamos a prática do evangelismo para um grande figurão televisivo. A gente botou nas mãos do Billy Graham e encheu um estádio. E as igrejas passam o ano todinho sem evangelizar. Nós colocamos na mão de um Silas Malafaia o evangelismo. Nós colocamos na mão de Caio Fábio, na mão de um figurão, a responsabilidade que era da igreja, e essas pessoas começaram a ser elas ídolos das demais, e o evangelismo sofreu. Quando eu digo que a igreja ela está sempre fora de moda, é que ela não sabe valorizar as tecnologias que ela tem na mão. Então, uma igreja bem produzida, eu acho muito bom. Veja, Deus nunca aparece, Carlos. Procure um texto bíblico em que Deus aparece mal amanhado em algumas das suas aparições. Arranja aí, qualquer uma. Não tem. Veja, vou citar um aqui. Livro de Ezequiel. Como é que a introdução da aparição de Deus acontece? Aparecem uns seres, aparecem umas figuras de uma roda dentro de uma roda que era levado por... Cada vez que o ser andava, aquelas rodas andavam. E depois de tudo isso, vem um grande estrondo no céu, vozes, aparece a figura de um homem. Aí Deus começa a falar. Deus nunca aparece amalamanhado. Sempre Deus aparece em glória. Ah, mas Jesus veio de modo simples. Nada disso. Jesus veio manifestando uma glória diferente nos milagres, na pregação e tudo mais. E quando necessário, ele mostrava a sua verdadeira aparência em glória, que foi a transfiguração. Uma igreja bem iluminada,
uma igreja bem servida de aparato tecnológico, uma igreja bem servida de um grupo musical, com bons instrumentos, com bons microfones, com boa imagem, o ser humano gosta de apreciar o belo. Então a igreja precisa aproveitar isso. Então, assim, apareceu uma igreja que pinta de preto. Meu filho, qual é a finalidade de pintar a igreja de preto? É pecado? Não. Tem alguma proibição bíblica nisso? Não. Tem algum valor nisso? Tem. Qual é? Por exemplo, eu acho esse ambiente nosso aqui é preto. Por que esse ambiente aqui está preto? Porque a gente sabe que a cor preta ela tende a manter um foco. A aparição aqui minha e sua se torna melhor vista por causa do ambiente. Quando há uma iluminação menor, mas o foco em que o cristão possa olhar sua Bíblia e aquela luz esteja ali, deixa ele mais centrado na mensagem, há uma vantagem. Mas estão se fazendo brigas em cima de coisas que são naturais. Uma televisão aplica todos os seus recursos em uma boa transmissão. Por que a igreja não deveria fazer isso? Agora, o erro está em achar que esses aparatos é o que vai trazer pessoas. E a Escritura diz que o método deve ser usado, os aparatos devem ser usados, mas é o poder do Espírito Santo que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas o formato como eu entrego a mensagem de Deus, ela precisa ser sempre o melhor. Se eu posso, sempre ser o melhor. Agora, o foco doutrinário não é em decorrência das coisas, é em decorrência, as coisas elas acabam sendo desvirtuadas, o uso das coisas pelo foco doutrinário errado. Então, uma igreja que coloca uma academia lá dentro, qual deveria ser o pensamento dela? Que eu achei genial agora, uma onda que está aparecendo aí. São as academias para crente. As irmãzinhas tudo bem vestidinha, tudo legalzinha, né? Com música cristã, com adoração. Aí estão problematizando isso. Então, o melhor é tu ir para uma academia onde está a mulher lá de shortão que vem me dizer não, que o cara não olha. Não vem dizer não. Porque o olho parece que já sai assim do globo e vai atrás. Certo? Então você tem um ambiente bom, com louvor, até com adoração, naquele espaço de exercício físico, as irmãs bem vestidas, os homens bem vestidos, que a negada aí dos homens também estão botando para tirar do ramo também com as roupas. Aí estão problematizando isso. Ou seja, a igreja, ela está fora de moda porque ela não acompanha o bom que há no mundo e os crentes sim. Agora, o foco doutrinário errado, mas olha, quantos seguidores tinham, por exemplo, o Jim Jones? Muito menos do que tem um menor pastor aí de nível nacional hoje. Mas ele causou um estrago muito grande com a sua doutrina errada, levando pessoas para o suicídio coletivo. Não é verdade? Então pode ter espaços pequenos com um veneno muito grande. Daí foi que Jesus disse, um pouco de fermento leva toda a massa. Vamos pegar aqui uma seita aqui na nossa cidade, a Testemunho de Jeová, por exemplo. Elas não tem espaços grandes, mas o veneno é grande. O veneno é grande. Então, a gente, muitas vezes, o que é que a gente faz? Começa a olhar que as coisas é que estão desvirtuando as pessoas. Não, é a doutrina errada, a compreensão errada que essas pessoas têm e que leva elas a confiarem no método. O método é para andar lado a lado com o que é certo. Agora, o certo é que o que a gente observa é que as pessoas colocam muita força, colocam muita expectativa no método. Uhum. Então, a gente nota um pragmatismo muito grande, muito grande. Seja do maior para o menor, há uma expectativa no método que é grande. Então hoje nós temos mais do que nunca aqueles métodos que dizem como a igreja vai crescer, como a igreja vai aumentar. E nós sabemos que se é a igreja de Cristo, se é o corpo espiritual de Cristo, só na questão da mensagem, só uma maneira que Deus decidiu, né? Que é através da palavra, né? Sim. Como Paulo disse, Deus decidiu salvar homens através da loucura da pregação. É verdade, mas olha, é aquela conversa que nós tivemos agora há pouco, que você introduziu muito bem, no sentido de que você estava falando
Deixa eu linkar aqui uma coisa com outra. O fato da teologia da prosperidade ter invadido a igreja não me dá razão para eliminar Negar o outro lado. o outro lado. Eu não posso, porque esses modismos de crescimento da igreja têm surgido, retirar o que há de bom nos aparatos, na tecnologia, na forma de envolver a mensagem do evangelho, a apresentação do evangelho da melhor forma. Eu não posso fazer isso, porque aí eu limito o meu alcance. Veja lá, independentemente do seu ponto de vista e do meu, há uma citação no evangelho de Mateus 24 que diz: e esse evangelho do reino será pregado e então virá o fim. Quando é que virá o fim? Quando o evangelho for Quando o pregado. evangelho for pregado. Então, Deus, no seu tempo da volta de Jesus, condicionou que ele virá quando o evangelho for pregado. Se ainda não veio, eu posso deduzir de que o evangelho ainda não foi pregado. Então, tem lugares que o evangelho não chega. E há várias maneiras como eu posso fazer o evangelho chegar. Por exemplo, a gente cria um endeusamento muito grande em cima de missionários que morreram porque foram pregar o evangelho. Cara, vamos pensar um pouquinho. Às vezes a inteligência ajuda a gente e a providência de Deus. Se eu sei que aquela tribo mata gente, meu filho, procure um meio de evangelizar aquela tribo que tu não morra. Só morra se for o necessário. O cara sabe que aquela tribo ali, ela come gente. Ela é canibal. Se eu me aproximar, eles me matam e me comem. Tá certo? Aí eu vou lá e evangelizo, eu morro. O que aconteceu? O próximo missionário vai pensar o quê? Eu não vou. Eu não quero morrer, eu prefiro evangelizar aqui. Aí vai um grupo de pessoas que vai evangelizar ali, aí ele não tem uma capacidade de pensar em método e ele morre. Aí a gente cria uma biografia dizendo: o missionário foi evangelizar aquela tribo e mataram ele. Meu filho, pense direito um pouquinho. Ora, veja. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo assim: irmãos, eu gostaria de ir com vocês, mas Satanás me impediu. Ontem eu estava lendo o Tessalonicenses, Paulo diz assim: eu me propus a ir ter com vocês, mas tenho sido impedido por Satanás. Mas o que foi que Paulo fez? Ele não podia ir, porque Satanás impediu. O que foi que Paulo fez? Deixou de ir? Mandou uma carta, né? Mandou uma carta, mandou Timóteo, mandou Epáfras, mandou Epafrodito, se valeu de outras pessoas e orou. O que a gente muitas vezes faz é o seguinte: a gente limita o nosso poder de alcance por falta de inteligência. Porque eu tenho que mostrar coragem, eu tenho que morrer por Jesus, mas morrer desnecessariamente não é glória. Se eu sei que eu vou evangelizar um determinado lugar que é perigoso presencialmente, eu procuro um outro meio de evangelizar. Eu só não posso deixar de evangelizar. Como eu não posso limitar a entrega boa do evangelho, porque tem gente que está agindo errado. Eu tenho que usar os melhores aparatos. Se hoje eu posso usar o celular que eu tenho maior ganho, eu vou usar o celular. Se eu hoje vou usar o rádio que eu tenho maior ganho, eu vou usar o rádio. E aí a provisão do Espírito Santo vai entrar para operar através do meio. Mas a essência sempre vai ser o poder do Espírito Santo. Flor, um dia desse eu vi um vídeo teu e eu queria que a gente tocasse nesse assunto, que é sobre a questão de a gente saber fazer a diferença entre o que é uma igreja pentecostal, uma igreja neopentecostal, porque, vamos ser sinceros, o crente popular, que não estudou, ele não sabe bem a diferença, né? A questão das ondas, essa coisa toda, né? Então vamos tocar nesse assunto. Fala para nós aí a diferença, quais os pontos que tornam diferente uma igreja que é de cunho pentecostal, outra que já é neopentecostal. Certo. Olha, vamos lá, vamos tentar aqui fazer de pensar assim de grosso modo, como a gente pode fazer essas definições. As igrejas neopentecostais são as igrejas que têm a doutrina pentecostal, mas que mantêm práticas diferentes da pentecostal, por exemplo, no modo de vestir, nas doutrinas que são doutrinas muito mais desassociadas da Bíblia, por invencionismo, por modismos, que enfocam demais a questão do
do poder de Deus através dos milagres, da operação dos dons, além dos dons que a Bíblia nos apresenta, e que tem uma aparência mais moderna. Eu poderia listar assim os neopentecostais, certo? Uma grande ênfase no poder. Aí você diz assim, mas os pentecostais eles não são assim? Pois Também? Ok, eles são assim. Porém, os pentecostais históricos, eles têm um compromisso maior com a Bíblia e com como eu posso dizer, com a santidade e com a pregação pura do Evangelho do que os neopentecostais. Você vai ver um pentecostal não compreendendo o texto, mas você não vai ver um pentecostal histórico, tradicional, inventando em cima do texto. Isso vem mais dos neopentecostais. Vamos pensar o seguinte, Benny Hinn é um grande neopentecostal. Benny Hinn, certo? Então ele inventou a onda do desmaio. A onda do desmaio. Joga um paletó e as pessoas começam a cair. Você não encontra isso nos pentecostais históricos. Você não encontra isso na história. A unção do riso também. A unção do riso. Então, é uma invenção da atuação do Espírito Santo baseado na crença daquele indivíduo, que leva para o grupo. Então, deixa eu entender. Na tua visão, o neopentecostal, a ênfase dele, o culto gira em torno de milagres e dessa sensação de poder. E do céu na terra. Porque para o neopentecostal, se ele estiver sofrendo é porque ele não é um bom crente. E quando você olha para um pentecostal, o irmãozinho é pobre, muitas vezes está desempregado, mas é aquele fervor, sabendo que Deus vai mudar, que Deus vai operar, damos graças a Deus por tudo, e ele está centrado na palavra. Você encontra. Mas no surgimento do pentecostalismo teve aquela onda da Rua Azusa de poder? Sim, teve. Porque ali nem pentecostalismo não era. Aquilo era o surgimento de um movimento. Mas não era designadamente o pentecostalismo. Sabe que o movimento ele vai tomando forma, vai criando suas doutrinas, seus ritos com o passar do tempo. Porque você olha a Assembleia de Deus do passado, a Deus e Amor do passado, essas igrejas, mais tradicionalmente as igrejas pentecostais no mundo inteiro, pode ser representado pela Assembleia de Deus. Né? Não vejo outro nome. Daí vieram Deus e Amor, vieram outras igrejas que sobrepujaram aquilo que a Assembleia de Deus já tinha. Mas você olha a Assembleia de Deus, na história dela, crentes simples, de vestimenta simples, dedicados à oração, ao evangelismo, ao trabalho, à vida pacata e aos cultos da igreja. Falou, assim, seguindo ainda nessa ideia, me surgiu na cabeça que por que tu acha que o pentecostalismo cresceu, se massificou, se tornou hoje a ideia principal de cristianismo no Brasil, enquanto que na fundação do país, no desenvolvimento do país, eram as igrejas tradicionais que dominavam? Por que uma cresceu demais e as outras minguaram tanto? Porque as igrejas que iniciaram no começo do nosso Brasil, da fundação no Brasil, simplesmente abriram mão do povo. Pois é, essa é a visão também que eu tenho, que eu acho que as igrejas mais tradicionais abriram mão da linguagem do povo. A linguagem simples. As igrejas históricas... Cara, eu vou fazer atenção, você que está me ouvindo aí. Esse não é o José Carlos falando, é o Luiz Flor falando, então eu tomo toda a responsabilidade. Eu fico preocupado com pessoas como Hernani Dias Lopes, que cada palavra que ele fala na pregação, ele tem que explicar a palavra. Você já prestou atenção o Hernandes Dias Lopes falando? Ele fala uma palavra, a palavra é tão difícil que ele tem que explicar a palavra para a audiência. Cara, eu fico achando incrível. A pregação que poderia durar 20 minutos, dura 40 minutos, porque cada palavra que ele profere, ele tem que explicar a palavra. Ou seja, ele está usando uma linguagem muito rebuscada, não é só ele não, é um monte de gente. Uma linguagem muito rebuscada que só atende a um público de capital e que tem uma certa escolaridade. Onde estão as igrejas, por exemplo, históricas presbiterianas reformadas? Onde elas estão? Você encontra uma igreja presbiteriana, por exemplo, num lugarejozinho lá onde o Judas perdeu as botas? Não. Você não encontra. Quando você... Elas que é hospedada em hotel.
E isso, porque eu não vejo nenhum problema, entendeu? Não, eu sei, mas onde é que um pobre vai entrar Onde no é que o hotel? povo vai no hotel? Então, se as igrejas históricas, aquelas que evangelizaram Dom Pedro, que tiveram grande influência com o imperador do Brasil, que inclusive me causa uma certa esperança que Dom Pedro tenha se convertido através do trabalho dos presbiterianos, porque em determinadas leituras que eu já fiz dele, Ele foi muito influenciado. ele foi pelo muito influenciado, ele tinha uma protestantismo devoção, ele patrocinou a publicação de Bíblias. Né? Então, eu tenho esperança que ele tenha sido alcançado pelo Evangelho, mas essas igrejas, elas abandonaram o povo. E aí vieram os pentecostais cumprindo o que Jesus disse. Diga para João que os cegos veem, os paralíticos andam, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Os fariseus abandonaram os pobres, perseguiam os pobres, invadiam as casas das viúvas, roubavam o que elas tinham por pretexto de oração. Eles expulsavam os pobres das sinagogas. Lembra do caso do cego? Que os fariseus tinham dito, se alguém disser que é discípulo desse Jesus, vai ser expulso da sinagoga. Eles expulsavam os pobres. Nicodemos era discípulo de Jesus, mas era um discípulo meio escondido, porque não queria perder o espaço. Então, enquanto que no tempo de Jesus ele ia aos pobres, que as grandes religiões rejeitavam, ele ganhou os pobres vinham até Jesus. E então o pentecostalismo e o neopentecostalismo também, eles foram exatamente atrás dessa camada que estava desprezada, pregando o evangelho. Então eles estabeleceram uma igreja lá nos cafundós do Judas, eles falaram a linguagem do povo. Eu vi uma análise do filósofo Pondé, né? Luiz Felipe Pondé, ele tocou bem no âmago dessa questão, que a igreja chega num bairro pobre e se estabelece numa garagem, com umas cadeiras de plástico, umas mesas de bar ali, e logo tem uma caixa de som, e aquela pessoa que era um bêbado, que vivia ali num bar cheio de cachaça, ela chega, a igreja recupera, dá sentido de pertencimento à pessoa, Isso. sentido de família, ampara, ampara com cesta básica. Então aquilo ali se torna uma nova família para a pessoa. Exato, porque o ser humano, por natureza, ele é um ser sociável. Adão se sentiu só, embora tivesse muita coisa ao seu derredor, inclusive Deus. Mas nem todas as nossas necessidades elas são satisfeitas na pessoa de Deus, mas através do que Deus providencia para nós. A minha relação com Deus é uma relação sempre limitada. Eu não consigo ter tudo de Deus através da pessoa de Deus. Então Deus Satanás disse para Deus, olha, ele é satisfeito, Jó, porque você dá um monte de coisa para ele. Era uma certa verdade. Era uma certa verdade naquilo. Ele é satisfeito, ele é fiel porque ele dá muita coisa. E Deus disse, não é não. Mas tinha uma verdade naquilo. Então, quando Adão estava se sentindo só, ele disse, eu estou meio perdido, eu não sei nem o que é que eu estou precisando. E Deus disse, eu sei que você está precisando. De um igual. Um igual. Um mais igual a você. E Deus criou o osso do seu osso e carne da sua carne. E Adão se sentiu feliz. Entende? Então, quando uma pessoa, como você citou aí, na sarjeta da sociedade, vai para uma igreja, recebe Cristo, ele é abraçado, ele se sente... as pessoas dão espaço para ele orar. Antes davam espaço para ele fazer palhaçada bêbado. Ele se torna alguém, né? Ele se torna alguém, ele tem identidade, é o irmão fulano de tal. Né? Aí dão uma função para ele, irmão, você vai ser o porteiro da igreja, você vai se sentar aqui. Você vê na Assembleia de Deus que os porteiros ficam mortos de felizes, vão de paletó e tudo sentado, e ficam lá, o porteiro da igreja é escalado. Até funções pequenas a pessoa recebe e se sente importante. Porque a valorização das pessoas. E voltando aqui para o que nós havíamos dito, as igrejas históricas, elas abandonaram a linguagem do povo, a proximidade com o povo, a linguagem muito rebuscada. Não, e outra coisa, um erro, eu sou pregador, né? Então, um erro que eu já cometi, talvez ainda cometa, é chegar num culto público aqui em São Gonçalo do Amarante, num culto ao ar livre, e pregar em uma linguagem que não é uma linguagem popular. Isso. E depois a gente reclama que o povo abre a boca, que o povo dorme, que o povo se espreguiça, que ninguém presta atenção. Exatamente. Porque há assim, cara, isso é tão complicado, esse problema de querer resolver um problema com outro problema,
Por quê? Quando as igrejas históricas, conservadoras, olharam para os pentecostais a extravagância da retórica, eles quiseram ser mais polidos. Então, o que eles fizeram? Abandonaram a emoção que é natural do ser humano. Ora, mas se eu estou aqui referindo para você ou para uma audiência que Jesus pegou uma mulher ou um homem depravado e transformou, isso me emociona. Eu vou falar isso assim: Jesus transformou aquela pessoa em algo extraordinário. Meu amigo, eu vou extravasar minha emoção. E aí se aboliu o sentimento. Por exemplo, se abole, a palavra é essa? Se elimina o sentimentalismo na hora da música. Cara, não é problema eu chorar com uma música cristã bem cantada. Não é problema eu adorar a Deus com mais ênfase quando uma música bem tocada e com uma boa letra e com uma boa melodia toca o meu coração. Não é problema. Porque, veja, o profeta foi chamado diante do rei Acabe, se eu me recordo. Ele estava tão indignado com aquele rei sem vergonha que ele teve que chamar um tocador para tocar, para ele se acalmar. E só depois dele se acalmar foi que ele conseguiu transmitir a mensagem para o rei. Ele disse: eu não tenho respeito a você não queria nem estar aqui. Mas já que eu tenho que fazer isso, traz aí um tocador, um tangedor. Então a gente tem tendência a eliminar o que é natural do ser humano. É assim, você sabe, né? Mais do que eu, a questão do apelo. Meu filho, preste atenção. Se eu vou fazer um apelo, o que vai salvar a pessoa no final das contas? É a ação do Espírito É a Santo. ação do Espírito Santo. Agora, se eu prego uma mensagem e eu convido a pessoa, eu faço o apelo, eu chamo aquela pessoa, eu estou fazendo um bem. Eu me converti, sabe por quê? Eu não me converti por isso. Era o dia da minha salvação, mas Deus utilizou o meio da época. O que era? Eu fui levado por um grupo de pessoas para a igreja, morrendo de raiva porque me tiraram de assistir o jogo. Fui para uma Assembleia de Deus no Monte Castelo. O pastor pregou. Eu disse: terminou, vamos embora. Foi o que aconteceu. O pastor fez o apelo e ficou martelando. As pessoas que me levaram me rodearam. Aceita Jesus hoje. Você tem que aceitar Jesus hoje. Você pode. Jesus quer você. Se Jesus voltar hoje. Eu aceitei a Jesus nisso e fiquei firme no Senhor. Mas as pessoas fazem isso e a pessoa se desvia. Ela se desvia até se Jesus pregar. Jesus pregou para uma multidão e chegou uma hora que ele teve que dizer assim, as pessoas disseram: esse seu discurso aí nos escandaliza. Aí Jesus disse: pode ir embora. Aí disse para o Senhor discípulo: vocês querem também? E Pedro, que ouviu o mesmo discurso, disse: para onde, Senhor? O Senhor tem a palavra da vida. A gente problematiza muita coisa, quando a gente poderia... Rapaz, se o sujeito é dado a fazer apelo, eu vou contar 3 vezes, vou cantar 3 hinos. Meu filho, isso é indiferente diante do que ele está se propondo a fazer, que é chamar as pessoas para a salvação. Paulo diz: pregue, instes, a tempo e fora de tempo. Desde que o método não seja pecaminoso na sua essência, aí eu acho que ele deve ser abolido. Mais formas. A gente tem problematizado demais, a gente tem se distanciado das pessoas, briga entre as igrejas por métodos. Cara, se é o método daquela igreja, deixa em paz, funciona. Aí vai se distanciando do povo, vai estabelecendo brigas pequenas. Você sabe o caso do Felipe Yancey, né, agora? Daqui um pouco a gente toca num assunto que eu vi agora na internet. Mas, em suma, as igrejas históricas conservadoras, elas perderam a linguagem, a proximidade com o povo. Elas são semelhantes, eu posso dizer, ao que Jesus disse para aquela igreja, que eles tinham tudo, menos o verdadeiro amor. Então eles tinham uma boa doutrina. Ele dava uma aula. A igreja de Éfeso. Ele dava uma aula de doutrina maravilhosa. Eles expurgavam os falsos profetas. Mas Jesus disse: isso é técnico. Vocês não vivem isso. Vocês não têm amor. Vocês não têm entusiasmo. Vocês têm protocolo. A gente precisa parar de se preocupar com muitas fórmulas e desenvolver a nossa. Se é assim, ok, tudo certo, tudo bem. Mas fica uma briga, não é? Fulano faz isso, naquilo, eu não faço apelo, eu não faço isso. Então, esse distanciamento do povo tem criado problema. E quem encontrou a fórmula
de Jesus, reencontrou a forma de Jesus. Sinceramente, foram os pentecostais e neopentecostais que foram até o povo pregando a linguagem simples, orando, indo para os hospitais, pregando, chorando com a pessoa, abraçando a pessoa, ouvindo aquela pessoa. Aí, meu amigo, preste atenção. Se você se coloca no caminho de Deus, ao lado de Deus, para a tarefa da salvação, Deus vai privilegiar quem eventualmente faz isso ou quem cotidianamente, apesar dos seus problemas, está sempre com ele. Por isso que nós temos uma explosão de igrejas neopentecostais, entre outras coisas, óbvio. Mas deixando aqui bem mais claro, as igrejas pentecostais são muitas. E por quê? Por que em todo lugar tem uma cabaninha com uma igreja pentecostal? Porque Deus está salvando através de pessoas que estão dispostas a pregar o evangelho. E Deus decidiu trabalhar na nação brasileira desse jeito. Não é? Quem somos Exato. É uma questão que a gente precisa parar para fazer uma autoavaliação. Cada igreja, cada pastor. Tem modismo de todo lado. Tem uma questão que a Igreja Católica ela enfrentou e enfrenta ainda. Só que nos anos 90, na virada dos anos 90 para os anos 2000, alguns membros do clero da Igreja Católica resolveram olhar para a solução desse problema, olhando para a Igreja Protestante do braço pentecostal, que é a questão de muitos membros da Igreja se tornarem cabeça branca, não ter renovação entre os jovens. Você olha para a membresia da Igreja Católica, era muito jovem. O que aconteceu? Houve um movimento dentro da Igreja Católica de renovação carismática, né? Principalmente aqui no Brasil, há esse movimento. E é uma coisa que a gente percebe que também está acontecendo nas igrejas evangélicas. Esse movimento de muitos já estarem já maduros, já serem de famílias formadas e poucos jovens. Eu não sei por que está acontecendo isso, mas a gente percebe isso. Eu participei de encontro de jovens em uma denominação que era 60 jovens, perto de 60 jovens. Muitos amigos meus, inclusive, estiveram aqui hoje no estúdio, são dessa época. E hoje a gente percebe que há míngua a quantidade de jovens. Qual é não sei se tu tem o porquê, a motivação de acontecer isso nas igrejas, né? Olha, eu vejo essa questão por algumas vertentes. Número 1, a gente está vivendo uma geração de gente preguiçosa. Jovem preguiçoso. No meu tempo, e no seu, acho que seu também, eu aceitei a Cristo com 14 anos. No dia seguinte a que eu aceitei a Cristo, me levaram para onde? Um ciclo de oração. Certo? Na semana seguinte, me levaram para quê? Para uma vigília. Nas dunas das Goiabeiras, na Barra do Ceará, numa igrejinha que era só um casebre. Tinha muito engajamento, né? Tinha muito engajamento. E logo em seguida eu conheci um líder de mocidade chamado Edinaldo. Esse homem eu nunca mais eu vi, mas a imagem dele é vívida na minha cabeça. Ele chegou para mim e disse assim: você vai ser o pregador do culto de mocidade. Eu disse: não, eu não consigo pregar. Ele disse: você consegue. Eu escrevi o sermão todinho. A única palavra que eu consegui falar para aquela multidão de jovens foi: a paz do Senhor, meus irmãos, e depois travei. E não disse mais nada. Ele me desceu e disse assim: irmão, aconteceu com você exatamente o que eu achei que ia acontecer. E deu um grito: glória a Deus! O irmão está no caminho certo. Eu disse: como assim? Porque você realmente não ia pregar. Aí disse assim: mas vamos fazer um negócio. Nós temos os nossos cultos. Tinha a escola bíblica dominical na minha igreja, que era domingo pela tarde. Eu cambaleando de sono. Mas eu ia para a escola. Depois tinha a campanha. Seu pai usou muito isso, seu saudoso seu pai usou muito isso, esse termo, campanha, que era fazer um culto na frente da casa. E ele disse assim: irmão Edinaldo, presidente da mocidade, você vai orar. Mas não consigo. Não, irmão, você vai orar. É uma oraçãozinha. Nós vamos dar o microfone, aí o irmão ora, só aquilo mesmo. Aí eu comecei orando.
Aí fui ganhando entusiasmo, aí fui dizendo, lendo, eu disse, agora você vai ler o texto, tá certo? Aí eu li o texto. Daí um pouco eu já estava começando a pregar na rua e perdi a inibição e consegui pregar no culto de mocidade. Então eu tinha líderes que atendia a um grupo de jovens que tinha coragem de sair, de se envolver e de trabalhar na obra de Deus. Que abria mão de coisas boas que não eram erradas, como jogar futebol, e estar com a galera e tal. Me arrependo até hoje de muitas coisas que eu fiz, né? Mas eu tinha um grande amor de Cristo e queria me envolver. A exemplo de Josué, que estava sempre na cola de Moisés, aprendendo, nós temos uma geração que é abobalhada. Jovens abobalhados, que falam besterol maior do mundo, que se envolve com bobagem demais. Sabe, que conversa um monte de miolo de pote, que nem namorada arranja, porque só fala besteira. E preguiçosos. E a gente não está cultivando o trabalho nesses meninos. As igrejas não estão. Os cabeças brancas estão ficando cada dia mais antiquados. Você sabe, quando o cara vai ficando velho, ele vai perdendo o traquejo com as pessoas mais novas. Verdade. Né? Então, ele precisa, no mínimo, esse pastor entender. Eu estou perdendo o traquejo, então tem que colocar um líder de mocidade eficiente, que fale a linguagem do jovem e que seja um intercâmbio entre eu e os jovens. Tem que ter a administração. Aí os pastores não falam mais. O que é que um pastor velho quer? Chegar a pregar, ficar no seu gabinete e administrar. E ele não mais se interage com os jovens e deixa os jovens ali, porque na cabeça do pastor é vir para a igreja. O pecado para o pastor muitas vezes é o jovem não vir para a igreja, não sabe nem o que é que o jovem está fazendo depois, mas vir para a igreja é a coisa. Aí a gente está alimentando uma geração que já é preguiçosa com um grupo de liderança pastoral e outros que não fala a linguagem do jovem, não introduz esse jovem no trabalho e alimenta essa preguiça dessa geração, que é diferente da sua geração e da minha. Você aqui nessa cidade mesmo viu uma grande explosão de 60 jovens num grupo. Vai para um grupo hoje de igreja aí que você não tem 60 jovens, você não tem 30 jovens, você não tem 10 jovens às vezes. Esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto é de jovens que não têm ambição por posto de liderança. A boa ambição, porque Paulo disse, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, esses jovens, eles querem ser assim, um barco no mar do nada. Eles não olham com admiração aquele pregador, esse daqui, aquela pessoa, eu quero ser igual, eu quero falar igual. E não crescem com o espírito de liderança. Precisa trabalhar esses jovens, precisa criar ambientes de oração, de estudo da palavra, de movimento com esses jovens, de despertar neles esse desejo de se envolverem com a obra de Deus. Dá trabalho? Dá, mas o problema é esse, é que muitas lideranças não querem mais ter trabalho. E uma outra coisa que eu acho que tem atrapalhado também o surgimento de novas lideranças é o seguinte: hoje, quem faz a obra não é mais a igreja, é alguém que a igreja selecionou. Paulo enviava missionários. Hoje a gente destaca 1, 2, 3 figurões da internet e entrega para ele a responsabilidade. Aí se está na televisão, tem 1 milhão de seguidores, tem 3 milhões de seguidores, a gente manda ele pregar, manda dinheiro para o ministério dele, manda para ele e a gente vai viver a nossa vida. Passa por essa situação. É fácil? É não. Certo? Mas em todas as épocas os jovens foram problemáticos. Em todas as épocas. Salomão, né? Salomão. Por que ele teve que escrever um livro aconselhando os jovens? Porque o jovem naquela época era problemático. Exatamente. Eu acho que tem a questão da linguagem. Muitas vezes o pastor está na linguagem, no pensamento, nas ideias dos anos 90, e o jovem está antenado com o TikTok. O que está no auge hoje, o que está na moda, são as novelas, os animes da Coreia do Sul entre os jovens. Uhum. O pastor não sabe nem Não sabe nem o que é isso. E o pior, José. Como que um pastor vai se comunicar com um jovem que está fora da linguagem dele, né? E outra coisa, me permita aí. Além de ele não conhecer
para falar, ele se vangloria de não conhecer. Tem pastor aí pregando contra Facebook, pregando contra Instagram, pregando contra TikTok, contra Quai, contra as redes sociais. Cara, eu fico dizendo assim, meu Deus do céu, será se não tem um tema na cabeça desse pastor que não seja ele falar a mão das redes sociais? Porque eu fico olhando assim, qual foi a língua que Deus criou especificamente para a difusão mundial do evangelho? Qual foi? O grego koiné. Não existia aquele grego. Então Deus criou, Deus preparou uma linguagem e um contexto histórico para a difusão do evangelho. Na minha opinião, Deus criou um espaço de pregação, de difusão da cultura bíblica, que são as redes sociais. Aí um pastor chega para falar mal do Facebook. Só tem coisa que não presta. Meu filho, se só tem coisa que não presta, ocupa com coisa que presta. Vai lá e ocupa com alguma coisa, ocupa. Né, que você acha que é bom. O problema do movimento evangélico é o esvaziamento e não o preenchimento das coisas. A palavra logos era uma palavra cristã? Do mundo grego. Do mundo grego. Você estava até conversando sobre isso, né? E voltado para quê? E voltado para o misticismo. Filosofia, misticismo. Né? Muito bem, o que foi que João fez com essa palavra? Esvaziou do significado errado e preencheu com o significado certo. Significado. Percebe isso? Paulo tem muitas condutas, muitas práticas deles que eram características do mundo convencional. Por exemplo, Paulo diz assim, você quer ser um grande homem de Deus? Olha para os atletas. Para Paulo falar dos atletas, ele conhecia o modo dos atletas. Ele falou da disciplina dos atletas, ele falou da força dos atletas, não é? Falou do cara que esmurra o próprio corpo, a linguagem do atletismo da sua época. Paulo disse para Timóteo, eu acho, olha, traga a minha capa e traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Eu acho que os pergaminhos dizia respeito a material para escrever, mas também a texto da escritura. E os livros, eu posso pensar que fosse uma diversidade de eu acho coisas. Que eram os poetas da época. Porque ele citou os poetas. Citou ipsi literis, os poetas. Lucas observou aquilo e disse, Paulo citando um poeta da época, ele chamou de profeta. Conhecia a cultura da sua época. Ele conhecia a cultura. Aí um pastor se vangloria contra o quai, tem um que não presta tempo, então preencha com coisa boa. Então assim, aí um pastor ele não precisa, ele não gosta de receber. Muitas coisas que pastor reclama, vou dizer para você. Eu fui pastor e eu estou falando de cunho próprio. Muita coisa que pastor reclama, não é que aquela coisa seja ruim, é porque ele não sabe lidar com aquela coisa. Por exemplo, ele tem problema de ver uma mulher de biquíni. Aí, como aparece na rede social, ele diz que a rede social não presta, porque ele não pode ver uma mulher de biquíni, então a rede social não presta, e ele fala isso para o jovem, ele fala isso para as pessoas, que a rede social só tem o que não presta. Não, meu filho, desliga. Os Estados Unidos, um dia desse, queria desligar o provedor de rede social para o mundo. Ia lascar o mundo todo. Então, a rede social tem muita coisa boa. Por exemplo, você vê aqui, um jovem desse tem muito talento artístico, tem muita ideia. Cara, eu achei sensacional um pregador, me recordei o nome dele. Ele criou uma novelinha. Ele criou uma novela, ele e uns rapazes. Ele é um excelente pregador pentecostal. Esqueci o nome dele. Uma hora dessa eu vou lhe mandar o link dele. Ele criou uma novela em que ele trata dos problemas da igreja numa novela, num tom bem humorado. Explodiu de seguidores. Ele trata de disciplina, ele trata de namoro, ele trata de trabalho, ele trata de crente mentiroso, ele trata de tudo numa espécie de uma novela. Aí a gente entende que pregar o evangelho, e aí é outro assunto, outro momento a gente pode falar, que eu só posso pregar o evangelho se eu citar o versículo bíblico. Eu não posso introduzir na minha cultura. As Crônicas de Nárnia, vem de C.S. Lewis. Quem é C.S. Lewis? O cara que, quem é que não sabe a história de Nárnia e não compreende, e o Espírito Santo não já tenha usado essa mesma história para a salvação? Como que C.S. Lewis não entrou em tantas universidades através das Crônicas de Nárnia e muitos sem nem saber que ele era cristão? E outra coisa, muitos valores que nós errados que nós temos hoje foram disseminados como? Através das novelas. Por que o cristão não faz uma novela? A Record. Cara, a gente fala mal do Macedo, e é mesmo, ele é tudo que não presta. Mas se tem algumas tacadas aí que ele faz, é o seguinte,
ele contextualiza as histórias bíblicas. Ah, mas isso aqui tá errado. Tá, rapaz, tá. Ele tá fazendo uma contextualização. Tá adaptando tá pra adaptando, televisão, né? Por exemplo, tem uma novela aí que tem uma briga entre Josué e duas meninas. Aquela briga de ciúme, que uma queria o outro. Uma menina queria Josué para casar, mas a outra que Josué tinha escolhido, ela faz uma trama errada. Isso tá errado? Tá errado, cara. Tá errado. Mas você desfazer do fato de a Record estar lançando novelas bíblicas que tem um background, tem um pano de fundo da história bíblica, isso é genial. Agora me diga, no mundo inteiro, se você perguntar, alguém aqui não conhece a história de um menino pequeno que matou um gigante? Você acha que alguém não conhece a história? Você acha que no mundo todo alguém não conhece a história de um mar que se abriu? Será que no mundo todo você acha que não conhece a história de um homem que foi pendurado na cruz e ressuscitou ao terceiro dia? Porque Deus usa as coisas que são chamativas para impulsionar o evangelho. Então a gente tem que copiar Deus. Paulo diz ser de imitadores de Deus. E a gente, não, tem que ser simples. Ser simples é uma coisa, meu filho. Utilizar o que há de bom sendo simples é outra. Então eu devo utilizar o talento que o jovem tem. Qual é o talento que o jovem tem? Se é de pregar, põe para pregar. Se é de dramatizar, bota para dramatizar. Se é de contar história, bota para contar história. Se é para criar meme e que esses memes tenham algum fundo cultural e didático, bota, incentiva, mas mata. Os pastores de cabeça branca mata a criatividade das pessoas, cara. Porque tem medo das pessoas se desviarem. E você sabe, as igrejas mentem muitas vezes para segurar o crente. Coloca um medo, né? Não, eu digo, coloca o medo, mas muitas vezes mente. Você já viu, por exemplo, pastores dizendo, por que o crente não deve jogar bola? Aí ele vai contar uma história que não tem nada a ver, quando ele deveria falar dos males da fama que a Bíblia fala, lá, por exemplo, na parábola que Jesus contou dos caminhos, para ensinar ao jovem e usar Salomão para ensinar o problema da fama, o que ela pode fazer, mas ele elimina a possibilidade de o jovem crescer no futebol, se tornar um servo de Deus fiel ali dentro, para que ele supostamente não se desvie. E aí Jesus aceita no seu grupo um político, Zelote, que era revolucionário. É igual a questão do vinho também, né? Dá uns saltos mortais para dizer que o vinho que Jesus multiplicou não era um vinho que embriagava. É outra mentira aí que diz assim, o crente não deve beber. Aí a gente pergunta assim, como é que você não pode beber, cara? Se na ceia, o Paulo diz assim, olha, uns se embriagam e outros têm fome. Tava bebendo suco de Tava bebendo, eu não sei qual é o suco que bebe. Eu sei, genipapo. Você conhece genipapo? Se você tomar genipapo demais, ele acaba lhe embebedando, certo? Porque tem um poder de... É só o cara dizer, nós vivemos em uma sociedade que é uma sociedade alcoólatra, de homens que quando bebem se tornam violentos, e muitos que se tornaram crentes eram alcoólatras, então não cabe o cara excitar a sua mente para um vício antigo, voltando. E deixar as pessoas... Pensarem, mano. Pensarem, porque, veja, olha, o que você acha que aconteceria? Um homem era endemoniado, corrente não segurava ele comia restos mortais, morava nos cemitérios, atordoava as pessoas, ele era o inferno da cidade. Um dia Jesus chega na cidade, especificamente por causa dele, e liberta esse homem. Ele se torna uma pessoa sã, que só andava nu, alguém dá uma roupa para ele, e ele se veste. Sentado na sua mente tranquila, conversando. Quando Jesus vai embora, parece que Jesus deve ter ficado lá uns 2 dias, ele diz assim, eu quero ir com o senhor. E Jesus diz, não. Você vá para os seus e conte o que Deus lhe fez. O que é que um pastor diria para essa pessoa? Espera aí, vamos fazer primeiro um curso bíblico, depois você vai passar por um período de aprimoramento, e depois de 1 ano você trabalhando, aí a gente vai pensar. Aí Jesus disse, não faça mais nem menos do que você sabe. O que é que aquele homem sabia? Eu era um endemoniado que infernizava a vida de todo mundo, que comia dejetos, mas chegou um homem chamado Jesus e me libertou. Pronto, não precisa discutir mais nada disso, só conte a sua história.
que com o passar igual do a mulher tempo... samaritana. Igual a mulher samaritana. O homem disse tudo do meu passado. Agora, Carlúcio, o que Paulo diz, aquele que começou a boa obra em vocês é poderoso para completar até o dia de Cristo. Deus não vai deixar a pessoa que de fato se converteu, ela se tornar um indouto, um imprestável. Não, Deus vai completar a obra. Agora, muitos do que a gente faz hoje é tolher as pessoas. Eu fico olhando hoje, muita gente criticando porque uma pessoa se converteu, está muito eufórica pregando. É natural de quem está alegre com a sua conversão pregar o evangelho. Né? Então tem muita coisa entre o nosso meio que tolhe o evangelho. Mas eu não quero ser tão austero porque nós estamos vivendo um aprendizado nesse mundo. O problema é quando chega o momento que o escritor dos Hebreus diz que eu já deveria ser mestre nos assuntos e eu continuo sendo um abobalhado, como o pastor aí que é eternamente um abobalhado, falando mal de... Cara, eu tô para ver uma pregação que o pastor não diga alguma coisa de rede social. Meu amigo, eu vou te falar, eu tenho 300 redes sociais. Eu faço meus vídeos, eu jogo no YouTube, no Quai, no Tumblr, eu jogo nos grupos, eu jogo em todo canto, certo? Eu continuo lendo minha Bíblia, eu continuo orando, eu continuo trabalhando, eu continuo amando minha mulher, eu continuo cuidando da minha casa, porque tem que ensinar as pessoas a administrarem, não as pessoas viverem com medo. É o evangelho de aprisco. Se o pastor não estiver vendo aquele número de ovelha ali, se ele não estiver olhando e vendo o rosto de cada um, ele já acha que se desviou. Ele não dá liberdade. Você é como eu, né, de igreja, que já conservadora, que não permite o seu crente conservador ir para a igreja pentecostal, porque ele diz que se ele for para lá, ele se desvia. Que diabo de crente é esse que na primeira coisa que escuta se desvia? Que firmeza é essa? Eu sou um crente conservador, digamos. Aí o meu pastor diz, não vá para aquela igreja, para aquela pentecostal, para não sei o quê, porque você se dizia, que diabo de crente que sou eu, que tudo que eles ensinam lá, no primeiro vento cai. Não confia no que está ensinando, né? Não confia na obra de Deus, não estou dizendo que deve incentivar, mas a gente tem que viver um evangelho em que as pessoas sejam ensinadas e o Espírito Santo haja na vida da pessoa. Paulo não podia ir em muitas igrejas que ele fundava, Tessalônica ele não pôde ir, no Filipos ele não pôde ir, né? E aí o que é que ele fazia? Irmãos, eu estou todo dia fazendo menção de vós nas minhas orações. Aí vem a questão de novo da oração. Quando o pastor se firma muito no machado, confiando no machado, o que é que acontece? O machado desprega do cabo e cai. É isso aí. Foi um tempo que passou rápido, 11h52 já. E o programa é até que hora? É até 11? Até meio-dia. Era até meio-dia. E assunto tinha muito, né? Foi muito bom, eu gostei. Acho que foi bom. Obrigado aí a todos vocês que estão ouvindo pelo rádio, ouviram também pelo YouTube. Um abraço. Flor, diz aí as tuas redes sociais, as principais, os teus principais trabalhos aí para nós. Tudo bem. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a, de fato, me seguirem aí, todos os quase... Esse cara é um gênio. Ele tem 6.000 seguidores no YouTube dele e eu estou engatinhando aqui e abri uma etapa nova no meu YouTube que chama Bolacha Pedagógica. Eu queria chamar vocês para me seguirem. Tem vídeo todo dia de uma palavra explicativa e motivos de oração, além de vídeos que eu exploro várias vertentes, mas sempre com o tom explicativo, por isso chama Bolacha Pedagógica. E eu estou contextualizando um livro muito bom do professor Clóvis de Barro, que é um excelente filósofo, e eu estou trazendo a cosmovisão cristã sobre os assuntos que o Clóvis de Barro traz da perspectiva puramente humana. Entre outros vídeos que eu sinto necessidade, penso que pelo Espírito Santo, de fazer e que sempre vai contribuir com a sua fé. Então, Bolacha Pedagógica no YouTube. Quando chegar no YouTube, eu mando você para minhas outras redes, viu? Muito bem, 11h54, esse é o podcast Diálogos Talk. Estamos aqui todos os domingos a partir de 10 horas da manhã, aqui na Rádio Princesa dos Anassés, 105.9 FM. E te convidamos
a você sempre fazer parte dessa boa conversa. Trazemos assuntos relevantes, tanto dentro do campo cristão, como dentro de assuntos seculares. Próximo domingo nós iremos receber um querido pastor que trabalha na área dessa área de tratamento químico. E já lhe convido a participar, a ouvir. Nosso abraço, fique com Deus e, se Deus quiser, até o próximo domingo.